Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Estamos cumprindo todas as nossas promessas, tá? Pelo menos as resoluções de ano novo. Até o dia 5 de janeiro a gente está em dia com todas elas. Uma das promessas era justamente atualizar esse nosso mercado sempre que a gente tivesse uma contratação relevante, uma oficialização, uma especulação muito forte. Tá? Então a gente tem feito vídeos, além das nossas lives, a gente tem feito vídeos justamente trazendo esses conteúdos. Nesse programa que você está vendo, uma oficialização ainda não por parte dos clubes, mas já de toda a imprensa confirmando, negócio fechado, tá? Entre Ceará e Bahia. Eric Pulga, né, o maior destaque do Ceará na última Série B, um jogador jovem que vem numa crescente considerável na sua carreira, fechou, tá, a sua venda por completo para o Bahia. E daqui a pouco, tanto o Ravel Pinheiro quanto o Thiago Minhoca vão trazer aqui as informações e as análises deles sobre essa negociação dos dois lados da moeda. Tá? O Bahia que paga e recebe Pulga e o Ceará que terá uma parte significativa desse dinheiro, mas perde, né, o seu principal jogador, o seu desafogo, inclusive, ofensivo da última temporada. Tá? Antes da gente mergulhar no assunto, eu convido vocês a procurarem no nosso feed, assim que acabar esse programa, outros vídeos que podem ser interessantes. Tá? A gente tem acelerado nossa produção e entre os vídeos que a gente recomenda aqui agora estão o mais recente lançado, que é a possibilidade do centroavante português Gonçalo Paciência ser jogador do Sport na temporada 2025. É uma especulação ainda, mas uma notícia que vem ganhando força com alguns indícios, né? Um jornal português, o 00, já traz inclusive que Paciência teria treinado no Sport desde quinta-feira, né? Feito os exames médicos. A própria esposa do jogador postou foto dele passando o Réveillon no litoral norte de Alagoas, no litoral sul de Alagoas, tá? Norte de Alagoas, nos Milagres, no litoral norte. Mas a esposa dele é uma advogada brasileira, então também não seria nada do outro mundo ele estar aqui no Brasil durante o Réveillon. Então, tudo que você quiser saber sobre essa possibilidade do Gonçalo Paciência virar jogador do Sport em 2025, tem um vídeo aqui no feed. Cauê Diniz disse que passou a noite e a madrugada estudando o jogador, vendo vídeos, e ele traz todas as impressões, né, em relação a esse possível reforço do Sport. Outro vídeo que a gente recomenda saiu de um corte da última live completa que a gente fez, justamente uma live de mercado, mas a gente abriu a live debatendo essa nova era, a era desse G5 do Nordeste na Série A, que ela muda alguns paradigmas, ela é muito celebrada por nós, inclusive, mas ela também traz consequências e traz abismos. Tá? E eu até faço o link desses abismos com dois outros vídeos, que, sobretudo um deles, que eu convido vocês a assistirem, que é o Santa Cruz, né? Um drama contínuo, depois de 10 meses, basicamente, sem jogar futebol, 9 meses. O Santa entra em campo e foi, já no dia 4 de janeiro, eliminado da pré-Copa do Nordeste com a derrota em casa para o 13. A gente fez o primeiro telecast do ano, Fábio Hermano, Felipe Assis, Arthur Silva, tá? Um programa denso, um programa pesado, né? Porque, queira ou não, a situação de Santa Cruz é essa. E inclusive ainda tem desdobramentos que eu acho que a gente vai te levar para a live, né, de segunda-feira, né? Um colapso estrutural que a gente já sabe que existe, mas que a cada jogo do Santa fica muito claro. Então tem esse vídeo para vocês assistirem, e dentro desse vídeo a gente extraiu um corte com quem não tem nada a ver com isso, né? Os 8 clubes que venceram seus jogos e que nessa quarta-feira decidem, né? São 4 finais da pré-Copa do Nordeste, valendo 4 vagas no Nordestão. Que Thiago Minhoca, durante a transmissão aqui de Santa Cruz e 13, a TV Jornal disse que o sorteio será dia 14. Não sei se chegou essa informação aí para você. Não, essa eu não recebi. Durante a transmissão pode falaram... ser que a turma esteja mais privilegiada. Então, se é dia 14, vai ser uma terça-feira, né? Se eu não me engano. Exatamente. Já está, inclusive, na nossa agendinha aqui de programas. Foi anunciado na transmissão, tá? Não tenho informação nenhuma sobre isso. Mas foi anunciado que o sorteio... Ou seja, e Minhoca falou
conhecendo a CBF, não vai ser na quinta, vai ser lá para segunda ou terça-feira. Isso. Né? E Minhoca E conhece lembrando, bem o a sorteio CBF. é na terça. Na quarta, teoricamente, deveríamos já estar tendo pelo menos uma tabela sendo, né, ali divulgada, que já começa no outro. Mas a tabela outra é automaticamente preenchida, né? não, estou falando em termos de horário, né? Isso. Porque isso envolve também que ainda tem uma polêmica muito grande com a Copa do Nordeste, a questão da transmissão da Copa do Nordeste, né? Esse capítulo aí, Muito 24 grave, horas antes, perfeito. muito grave o que aconteceu, né? A CBF poderia ter falado isso antecipadamente, né? Porque essa notícia da Globo já tinha alguns dias, mas é aquela coisa, as especulações que muitos torcedores imaginam que a CBF está atrapalhando a Copa do Nordeste, esse só foi mais um capítulo que dá razão a esses torcedores que realmente das coisas, como as coisas estão sendo conduzidas na entidade, né, para a competição. Seja como for, esse Inclusive, programa do Minhoca, sorteio, Fred, estaremos juntos, né? Porque a turma trabalha com sorteio. Estaremos né? todos juntos. Adoro sorteio. Se pudesse ter sorteio todos os meses, a gente tinha Cada sorteio. fase, né? Que o da Copa do Brasil vai ser muito em breve também. Da Copa do Brasil vai ser muito em breve também. Tá? E depois o da Libertadores, né? O da fase valendo da Liberta, que a gente vai acompanhar também, Sul-Americana, né? O Vitória está envolvido. Esse tema que Minhoca trouxe aqui, ele é muito importante e eu arrisco dizer que nessa segunda-feira a gente vai voltar a esse tema. Talvez na live mesmo, já que a gente tem uma live à noite, não precisa gravar um vídeo. Eu admito que eu não corri para fazer um vídeo sobre isso. Pensamos em fazer um vídeo sobre isso, mas eu não corri para poder ter uma segunda-feira, um dia útil, não só para a gente apurar, mas para os fatos se desenrolarem, né? Foi muito estranho, mas eu acho que é importante a gente apurar, entender o que está acontecendo sobre essa transmissão da Copa do Nordeste. Tá? E seguindo em frente, peço que todo mundo, se possível, se inscreva aqui no canal, deixe o like nesse programa, é muito, muito importante para a gente. Tá? Durante alguns anos, a gente fez programas, começava os programas e depois de 3, 4 horas a gente lembrava de pedir o like, de pedir para que vocês se inscrevessem no canal. Mas, de fato, a gente precisa que vocês façam isso. Se vocês gostam do nosso conteúdo, se acompanham a gente aqui no nosso conteúdo, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Realmente vai tomar alguns segundos ali do seu instante, tá? Mas é muito importante para que o YouTube nos reconheça como um canal abrangente, né, que é bem recebido por você, pelo público. Então, se possível, deixa o like, tá? E se inscreve aqui no canal. Estamos muito próximos, tá? Da meia placa do YouTube, perto aí dos 50 mil, formando aí a meia placa. Dito isso, chegou a hora da gente reabrir o mercado, porque tivemos 2 movimentações no Bahia, tá? Nesse final de semana. As 2 movimentações de jogadores que já estavam no nosso radar, que inclusive quando a gente fez o primeiro mercado do ano na quinta-feira, estavam já nessa página. A gente está destacando os 2 Erics agora, tá? O Eric volante do Atlético Paranaense, o Eric Puga, atacante do Ceará. A gente já contava com eles, mas a negociação com o Puga tinha tido algumas curvas aí no caminho, o Ceará tinha feito novas exigências, mas nesse domingo veio a confirmação, negócio fechado, Ravel, 18 milhões e 800 mil, sem nenhum jogador do Bahia envolvido, isso surpreendeu um pouco, e Eric Puga é jogador do Ceará. Tá? Então, queria a tua visão, né, sobre esse movimento do Bahia, não só de ter Puga, mas do quanto foi investido, se você acha que foi uma escolha de mercado positiva, se foi um preço condizente com o potencial de desenvolvimento do atacante. Eu faço a pergunta, mas já deixo um pouquinho da minha resposta. Eu acho que sim. Eu acho que dos valores que estão sendo praticados no futebol brasileiro e das possibilidades que hoje em dia o Bahia tem, né? Eu acho que faz parte, é um bom investimento, num valor bem ok. Tá? Então, Ravel, primeiras impressões aí sobre a chegada de Puga no Bahia. Fred,
É mais uma negociação que se arrastava, né, nas últimas semanas, como você falou, uma série de capítulos, né, aconteceram nessa negociação. Minhoca vai poder falar também um pouquinho de como se deu esse desfecho, né, a distribuição dos percentuais entre os clubes envolvidos, né. O Ceará tem interesse na manutenção de Matheus Bahia para a temporada 2025. Muito se fala também do interesse do Ceará em Iago Felipe, né, dois ativos do Bahia, dois jogadores que têm contrato, que poderiam ter sido envolvidos nessa negociação, mas no final das contas, 3 milhões de dólares na cotação atual, o equivalente a 18 milhões e 800 mil reais, transação direta, sem envolvimento de jogadores, o que não significa que esses atletas não vestirão a camisa do Ceará em 2025, só são negociações paralelas, né? E agora o negócio está praticamente sacramentado. Eric Pulga é esperado aqui em Salvador às 5 da manhã da segunda-feira, no dia 6. A gente está gravando esse conteúdo nesse domingo à noite, dia 5 de janeiro. É esperado que Pulga desembarque aqui em Salvador às 5 da manhã. O volante Eric vai chegar um pouquinho antes ainda também nessa madrugada. Esse movimento, Fred, ele reforça uma prática que o Bahia vem tendo nos últimos anos, né, o Bahia SAF, que é a de cooptação de jogadores que têm demonstrado potencial na região, né? Esse movimento que começa ali com Luciano Juba, passa por Caio Alexandre e agora chega com Eric Pulga, reforçando um perfil de contratação de atletas que estão ainda nas fases iniciais de sua carreira, que demonstraram potencial, né, em outros grandes clubes da região, que já estão adaptados à região, que mostraram potencial mesmo técnico para poder somar esse grande projeto. E também estou por essa linha do que você disse, Fred. Acho que pelo valor justifica-se a contratação. Não acho que Eric Pulga vai chegar como um titular incontestável, mas também não me surpreenderá se ele se tornar titular à medida em que a temporada for se desenvolvendo, o desempenho dele nos treinamentos, porque é um jogador de muito talento, de muito potencial, e se for bem trabalhado por Rogério Ceni, acredito que vem muito para somar. Foi o principal destaque do Ceará na temporada passada, é um jogador que tem bastante vontade, bastante capacidade de quebrar linhas, com velocidade, com drible, também tem boa finalização, então eu vejo como um acerto do Grupo City, né, do Bahia, para a temporada de 2025, a aquisição desse atleta, principalmente pelas práticas de valores que o mercado tem tido, né? A gente tem visto muitas negociações com cifras altas, e Pulga ainda é um atleta com bom potencial de revenda. Caso dê certo no Bahia, acredito que tenha sido um investimento bastante adequado. Eric é um volante do Atlético Paranaense, né, que tem vindo, a negociação também especula-se num valor entre 25 e 30 milhões de reais. Nessa não envolvia atletas, era uma negociação que também já vinha se arrastando, mas me parece que muito mais por uma questão de acertos burocráticos entre os clubes, e esse sim eu acho que vem com mais potencial de titularidade, mas a gente pode falar depois um pouquinho mais dele. Esse chega a E nesse titular, momento, esse chega a titular, né? Esse chega a titular. Eu acho que titular. até pelo perfil, é um atleta que tem mais capacidade de chegar já com a titularidade mais cravada. Mas por enquanto, falando mais aí de Eric Pulga, para deixar Minhoca também trazer as impressões aí vindo do Ceará, acho que é uma boa contratação. Minhoca, o outro lado da moeda, tá? O Ceará tinha uma divisão de direitos, né, de Eric Pulga com outros clubes, e pelo que se divulga, e você teve acesso aí a esses conteúdos e vai compartilhar aqui com a gente, o Ceará fica com 2/3, né, do valor que foi negociado, dos 3 milhões de dólares. O Ceará fica com 2 milhões, ali equivalente a mais ou menos 12 milhões de reais. E queria tua visão de se realmente a negociação é por aí, como é que foi esse ajuste financeiro, e se ficou bem pago, tá? Para o Ceará, se seria arriscado negar uma negociação, ele poderia desvalorizar, o interesse do jogador em ir para o Bahia também era muito evidente, né? Queria tua visão sobre essa negociação, pelo lado do Ceará. Fred, eu acho que o nome do Pulga era quase que muito difícil de segurar, até porque na temporada passada, em 2024, no meio ali, né, naquela janela do meio do ano, o nome do Pulga já foi muito buscado, né? Assim, Corinthians teve interesse, o próprio Bahia também chegou a especular e tudo mais. Então, o Ceará tinha esse receio de perder o principal atleta da temporada, conseguiu manter até o final da temporada, só que ao término da temporada 2024 para esse começo de 2025,
era quase inevitável, porque era muito interesse, era muita gente interessada. Claro que o Ceará tinha determinados valores a trabalhar, e tinha uma questão, essa coisa dos valores que você menciona, o Ceará tinha um percentual do atleta, que no caso era 40%. Só que o Ceará tentava negociar com as outras partes, né, principalmente com o Atlético Cearense, que é dono da metade do valor ali do Eric Pulga, já que o Ceará era o clube que revelava ali, tentar ainda um percentual maior, ganhar um percentual maior dessa venda que o Pulga quisesse, até por conta da temporada que ele fez no Ceará. Como eu não sei detalhes de como foi essa negociação, acredito que para ter ficado com 2/3 desse valor, o Ceará conseguiu ali convencer as demais partes a ficar com esse 66%, né, do valor que o Pulga acabou sendo negociado. Esses valores, é bom deixar claro, né, assim, como o próprio Ravel mencionou, essa novela teve vários capítulos, né? Houve um momento ali de um determinado valor, aí parecia que já estava concretizado, aí depois começou a se especular que poderia envolver 1, 2, 3 jogadores. Então a gente não sabe ainda como vai se concretizar de fato, né? Só quando os clubes mencionarem, porque como o Ceará está interessado ainda no Matheus Bahia, por exemplo, lateral esquerdo, e pode ter também interesse em outros atletas que talvez o Bahia não vá aproveitar, ou que pelo menos Rogério Ceni não pensa em colocar como prioridade. Então, pode ser que ainda essa negociação, não estou dizendo em termos de fechar essa negociação específica, mas o que o Ceará pretende ainda com o Bahia, de tentar ter jogadores para o seu elenco de 2025, essa relação, esse acordo que aconteceu pelo Pulga, pode facilitar uma possível negociação. Um valor ali que o Ceará pode adquirir, o Matheus Bahia, ou a depender de um outro jogador, um empréstimo, dependendo do valor do atleta, não sei, o Bahia pagar parte desse valor, mas como os dois clubes se acertaram nesse acordo para ter o atleta, no caso o Eric Pulga, pode ser que essa relação Bahia e Ceará também ajude o Ceará para adquirir novos atletas, até porque, e aí falando muito da perda do jogador, né, é difícil imaginar que o Ceará vai de imediato repor um atleta como o Eric Pulga. Na temporada de 2023, o Ceará teve no Eric, aquele jogador que passou pelo Náutico, né, hoje está no São Paulo, a principal peça daquela temporada. E parecia que com a saída do Eric, talvez o Ceará também tivesse dificuldade para encontrar. Encontrou exatamente na temporada seguinte, que no caso foi a temporada passada, o Eric Pulga como essa peça. Então, nesse momento, o Ceará vai ter que buscar outros atletas, apesar de já ter feito algumas aquisições no mercado, o Fernandinho, que foi destaque no Mirassol, né? Então, assim, como o Ceará vai conseguir repor a sua principal peça técnica, porque, e aí falando até da característica, isso vale muito, né, para os torcedores do Bahia agora, o Eric Pulga ele tem uma característica que é muito rara encontrar em jogadores, que é um jogador com velocidade e drible ao mesmo tempo. Às vezes você até encontra um jogador com uma característica de um bom drible, que sabe se desvencilhar de jogadas, mas fazendo isso em velocidade, em progressão, como o Eric Pulga faz, é difícil encontrar. Ele ainda é muito jovem, acho até que ele vai para uma nova etapa agora na carreira, né? Uma exigência maior, vai disputar até uma Libertadores ali, o Bahia vai se preparar, né, para disputar a Libertadores, então um momento bem importante para o atleta, e o Ceará fica agora essa questão da reposição, de quem vai ser agora esse novo protagonista, né, do Ceará, já que o Ceará perde o seu líder técnico. E aí, só para fechar essa primeira análise, hoje, no dia da gravação que a gente está fazendo, né, no domingo, ele esteve presente, né, na tradicional feijoada que o Ceará faz todo começo de ano, e basicamente ele esteve ali, até eu vi alguns relatos, algumas pessoas vendo o semblante dele meio, sabe aquela coisa, sem estar muito dentro da festa, né, imagino já sabendo que não estaria mais presente a partir de amanhã, mas eu acho que o torcedor do Ceará sabe que a perda ela é muito significativa. Dizem as malínguas, Minhoca, que talvez confirme, né? Porque disseram que acabou a feijoada cedo demais. Relatos de que dizem as malínguas. Eu vi os vídeos aí, faltou água no feijão aí, né? Faltou colocar mais água no feijão. Minhoca, eu acho que você trouxe um ponto que, pela visão do Ceará, é bem importante. Eu acho que segurar a Pulga ia ser muito, como você falou, ia ser muito difícil por uma série de fatores, inclusive, né, o desejo do jogador de dar um passo além na carreira, né, fez uma grande temporada e tem um valor
acessível, né, para clubes do porte de investimento do Bahia, né? O próprio Corinthians e outros clubes teriam alguma facilidade de pagar esses 3 milhões de dólares no Puga, né? Repito, num campeonato, num momento do futebol brasileiro em que Pita, em que Alejandro estão com os preços que estão que o Cuiabá e o Red Bull Bragantino estão praticando, os 18 milhões em pulga ficam bem acessíveis. Né? Os 18 milhões em pulga ficam bem acessíveis. Agora, ficando 12 ali para o Ceará. Agora, é fato que esses 12 dificilmente vão se converter em um jogador com a entrega que Pulga estava dando. E você foi muito feliz quando disse, ó, saiu Eric, deu a sorte de logo depois vir, né, crescer o espaço dado a Pulga, ele correspondeu muito bem. Eu já não vejo ninguém vindo. Fernandinho pode se tornar esse jogador? Seria muito surpreendente. Pode ajudar o Ceará? Pode. Se tornar um protagonista? Acho muito difícil. Não sei se o Eric anterior passaria a entrar na pauta com esses 12 milhões aí na conta, né? Porque é um jogador que está ali no São Paulo, meio que na prateleira, né, Minhoca? Tem essa questão, o Eric, curiosamente, eu até imaginei que era mais fácil o São Paulo negociar um Eric do que um Wellington Rato. Mas se até o Wellington Rato acabou saindo, muito embora eu acho que tem uma questão salarial diferente, né? O Wellington Rato recebia bem mais no São Paulo, mas eu não duvido essa possibilidade. E, aliás, já é um assunto que na torcida do Ceará, pelo menos na minha bolha que eu acompanho, já vi isso muitas vezes acontecer, né? Tentar ter de novo o Eric. Em princípio, Zubeldia, treinador de São Paulo, quer contar com o atleta. E aí vai depender muito do movimento de mercado que o São Paulo for fazer, se chegarem novas peças para o setor onde o Eric atua, né, jogando ali pelo lado direito, enfim, basicamente um ponta, pode ser que ele fique escanteado e aí o Ceará ainda possa conseguir uma negociação. Mas, em princípio, é um jogador que o Ceará talvez até tenha um interesse, mas no momento não tem assim a possibilidade que o São Paulo ainda quer contar com ele para esse começo de temporada. Ravel, voltando então para você, tá? Como eu introduzi rapidamente, eu acho que a negociação ela foi interessante para o Bahia. Acho que o Bahia cumpre seu papel, inclusive dentro do Nordeste, na aproximação, de identificação do jogador. É um jogador que o Bahia certamente viu de perto, que todos nós vimos de perto. E acho que o Bahia consegue, inclusive, se tornar assim como fez com Juba, que acabou sendo até de graça, né? Você consegue ser uma espécie de um canalizador ali da região, de ser um primeiro muro até, né, para tentar pegar os grandes destaques técnicos da região. Vi até algumas notícias de que Barleta do Sport poderia estar entrando também no radar, mas eu acho que com Pulga fechando, não sei se faz algum sentido. Então eu acho que para o Bahia foi de fato um movimento de mercado muito bom. Para o Ceará, eu não acho que foi muito bom, tá? Mas eu entendo que talvez não tivesse grandes margens aí de manobra. Eu acho que 12 milhões não pagam Pulga. Se o Ceará pudesse escolher no mundo perfeito que não existe, se não existisse a vontade do jogador, se não existisse interesses financeiros de outros clubes, era melhor ficar com Pulga do que ter esse dinheiro em mãos. Eu acharia melhor ficar com Pulga, com o salário que o Ceará paga para Pulga, né, com as certezas de entrega adaptado, né, já completamente dentro do esquema de Condé. Então, Ravel, não sei se você tem algo ainda a acrescentar sobre Pulga. Se tiver, fique à vontade. Se já quiser mergulhar mais na outra confirmação desse domingo, que foi o volante Eric, que, como a gente já falou, se Pulga vai disputar a posição, Eric chega com peso para suprir uma das carências do Bahia, né? O Bahia tem 3 carências muito latentes: o gol, o primeiro volante e o centroavante. O primeiro volante está aí. Vou fazer uma transição então, Fred, entre as duas coisas. Só passar rapidinho, eu também não acredito nesse interesse do Bahia em Barleta. Barleta já jogou pelo Bahia, quando ainda era conhecido como Christian, né? Fez parte do time de aspirantes do Bahia.
em 2020, mais ou menos, se eu não estou enganado, foi por ali, 2018, 2019, 2020. O time de Dado, né? Dado comandava, o né? time de Dado, exatamente. Então, é um jogador que já tem um histórico, né? Teve algumas oportunidades depois, acabou não vingando. Hoje eu vejo como um atleta mais maduro, mas eu não acredito que ele seja envolvido nessa negociação, até porque seria um atleta para vir mais pelo lado direito do campo, e talvez faria sentido a gente pensar nessa possibilidade se o Bahia se desfizesse de algum desses jogadores que atuam por ali. Recentemente, o Bahia recusou uma proposta do Krasnodar, da Rússia, por Ademir, uma proposta na casa de 2 milhões de euros. Um clube Né, o brasileiro que tinha equivaleria. sondado também, não foi? Tem time brasileiro sondando, né? Se falou do Santos, se falou de outros times também, mas Isso, nada concreto até agora. O que eu soube foi dessa proposta oficial do futebol russo, na casa dos 14 milhões de reais, né? E o Bahia prontamente recusou. Sobre Eric Pulga, eu ainda acho, Fred, é um pouco disso, né? Do que eu cheguei até a pincelar um pouco no início do meu comentário, sobre como o Bahia tem se consolidado numa espécie de entreposto, né? Do futebol nordestino, para uma projeção para outros grandes clubes do país. Eu procurei a palavra no meu dicionário mental. Eu tive que usar o canalizador ali, mas eu queria justamente entreposto. Faltou essa palavra ali, buscando, mas ela não veio. E aí foi essa aí, Fred. Eu acho que o Bahia se consolidando como um entreposto é algo que a gente está vendo evidente nessas 3 contratações, né? Você falou de Luciano Juba, a gente teve Caio Alexandre também na temporada passada, e agora Eric Pulga mais uma vez reforçando essa posição. Eu acho que é algo bom, porque dentro de uma filosofia onde o Bahia tem mesclado, né, atletas com potencial futuro, como o caso de David Martins, que até se apresentou ao Bahia na sexta-feira, dia 3 de janeiro, já está treinando no CT, vai ter algumas oportunidades no time de cima agora no início do ano, mas é um jogador que foi contratado para o time sub-20, tá? E num outro perfil, um perfil um pouquinho diferente, são atletas que já mostraram potencial técnico Para quem não no está time sabendo, profissional. Contratado pelo time sub-20 por 12,7 milhões de reais. Exatamente, pela bagatela de 12,7 milhões de reais, o que faz, Fred, essa contratação de Pulga em termos financeiros ser ainda mais justificável. Afinal de contas, por um pouco mais, você vai contratar um atleta que já tem um retorno técnico evidenciado, né? Pulga, como a gente já disse aqui, foi o principal nome do Ceará em 2024, então faz todo sentido a contratação sob esse aspecto, e é um investimento num jogador um pouco mais pronto, que obviamente tende a ser lapidado, né? A gente falando aqui de uma metodologia de futebol que o Bahia vem implementando, a tendência é que a gente veja o melhor do futebol desse atleta, pelo menos é o que a gente espera. Então, financeiramente faz todo sentido, e tecnicamente é um jogador que não virá com a pressão de ser um jogador que vai ter que trazer o resultado, chegar para ser titular, fazer gol, dar assistência, se entrosar, não, muito pelo contrário. Até pela quantidade de opções que se tem na faixa do campo onde ele atua, a tendência é que ele vá tentando de fato conquistar seu espaço, e à medida em que ele vá também conseguindo mostrar o potencial que a gente sabe que ele tem, aí sim ele vem a se consolidar no time titular. É um caso um pouco diferente do que é o volante Eric, que aí já fazendo essa transição, Fred, um atleta tem sido especulado aí que o valor de contratação tenha sido entre 25 e 30 milhões de reais, ou seja, já é um atleta que custa um pouco mais caro, um atleta com um pouco mais velho do que Pulga, né? É um jogador que ele precisa, pelo perfil da contratação, e tende a ser um jogador titular, um jogador que precise dar um retorno mais rapidamente, que se adapte mais rapidamente. É um jogador que faz 2 funções no meio campo, joga como primeiro, mas também joga como segundo volante. Então é um atleta que tende a robustecer um setor central ali, que é muito importante no modelo de jogo que o Bahia desempenhou na maioria da temporada de 2024, que é um jogador que vai precisar ser mais caçador, ladrão de bola, mas também que tem a capacidade de sair jogando, de transitar em velocidade, enfim, características que o atleta mostrou no seu tempo de Atlético Paranaense. É uma contratação que me agrada, dentre os nomes que a gente estava vendo aí na iminência de fechar, esses 2 nomes que estão aí, não foram ainda oficializados, como você disse, Fred, mas já estão na iminência de chegar a Salvador, inclusive com horário de voo já especulado aqui pela imprensa local. São os 2 atletas que, dentre os especulados, que mais me empolgavam, e que bom que eles estão chegando aí para o Bahia para 2025, já fazendo, Fred, a pré-temporada em Girona, o Bahia que deve embarcar até o fim da semana para a Espanha, para começar a sua preparação para 2025. E aqui, Ravel, a gente tem
o campo do Bahia, né? Com esses jogadores que o Bahia já tem monitorado. Eu vou até tirar o jogador da base que foi colocado aqui no programa passado, porque ele vem para o sub-20, né? Então, ainda não vou trabalhar com ele aqui. Nas especulações, as movimentações são essas, né? E continua faltando goleiro e centroavante. Para ir para Girona, melhor organizado, Ravel. A urgência até a viagem, né? Se a gente puder dizer assim, até o avião decolar para Girona, na Espanha, tá? Era muito bom se tivesse um 9 e um 1, né? Com toda certeza, Fred. Vou mais além, vou ser até um pouco mais pesado. Eu acho que se o Bahia começar a preparação para 2025, objetivando um jogo que vai acontecer daqui a 40 dias mais ou menos, né? Que é a fase pré-Libertadores ali, contra o The Strongest. Se o Bahia não tiver até lá plenamente adaptado, entrosado com o elenco, um bom goleiro e um bom camisa 9, o Bahia tá flertando com perigo, tá brincando com o risco, né? Porque eu acho que essas deficiências são assim incontestáveis por 100% da torcida do Bahia. Então o Bahia precisa, de fato, de atletas que venham de maneira incontestável com a capacidade de chegar e resolver o problema. O que até justificaria, Fred, essa movimentação do Bahia em atletas em outros setores que não tem tanta dependência de chegarem e serem imediatamente titulares, como eu disse, é de você fazer movimentos um pouco mais tímidos, um pouco menos agressivos, né? Justificaria para que o Bahia, como a gente costuma dizer na gíria do futebol, guarde bala para atacar suas principais carências. E nesse momento são essas, né? Você tem um bom goleiro, um bom centroavante, e eu arriscaria dizer que o Bahia também precisa ainda de um zagueiro mais confiável para fechar sua linha de defesa. Eu acho que é isso mesmo, Ravel. Uma leitura bem feita. Minhoca, agora no Ceará, a gente vai oficialmente aqui deletar o nome de Pulga, né? Já tínhamos a sinalização ali de que era um jogador que sairia e agora está oficialmente deletado. E a gente sobe Fernandinho, confirmado, né? Pedro Henrique ainda não foi anunciado, né? Daqueles 7 continuam só eles, né, Minhoca? Isso. Sobral foi confirmado, e aí, né? E aí você pode até colocar. E o Éder também, o zagueiro, foram os 2 últimos nomes que o Ceará confirmou. Tanto o zagueiro como o volante. Perfeito. Estamos aqui colocando Sobral, um dos melhores reforços do Ceará. Também considero. E Éder, talvez o pior reforço do Ceará. Então, tem um Tubarão 880 aí nessa. O Tubarão ali tá até apagado, pode Éder até e Tubarão, para mim, são os mais difíceis. Vamos estar confirmado. Engraçado que quando o Éder surgiu no Bahia, tinha-se muita expectativa pelo atleta, porque era um zagueiro que sabia jogar bem com os pés. Depois, eu gostava muito dele no Bahia, virou. muito. Eu gostava muito dele no Bahia, muito mesmo. Quando ele chegou no Sport, acho que ele foi do Sport em 2019. Eu acho que foi 19. Acho que foi 19 que ele jogou no Sport. Chegou cheio de expectativa, né? Eu gostei muito da contratação pela imagem que eu tinha dele no Bahia. Ele foi mal no Sport. Era um problema tê-lo em campo assim. Mas depois ele voltou a ter um desempenho muito bom naquele América que vai para Libertadores. Isso. Tá? Quando ele fez dupla, né? Inclusive com o Iago Maidana. Lembra de cabeça, Minhoca? Acho que o ano que o América consegue a vaga? 21, se eu não estou enganado, foi 21. Acho que foi 21. Acho que foi 21. Na verdade, eu acho que foi 20. Acho que é 21, né? Ele faz 21. Aquele bom ano. É um bom ano dele, mas depois ele cai um pouquinho. E aí, Minhoca, pro Ceará, tá na hora de chegar atacante, né? Isso. Tá na hora de chegar centroavante e agora precisa aqui esse lado esquerdo, tá? Já que sai Pulga. Você citou no programa que a gente fez na live passada que Saulo Mineiro também pode ir pro Xangai, né? Isso. Então, já tá na hora de... O Ceará precisava de muitos jogadores, a gente avisou isso. Eram muitos jogadores. Tá na hora do mercado voltar, né? Para poder começar o ano, mas sem tantas lacunas. Já foram 9 confirmações, né, vindo do clube, muito próximo aí Galeano, já é dado como certo, o próprio Pedro Henrique também, aí, apesar de ter esfriado o nome dele nos últimos dias, mas
também deve estar fechando. E a saída do Saulo também é praticamente dada como certa. Aí eu acho que vai depender muito, também cheguei a debater no programa específico que a gente falou sobre essas aquisições de mercado do Ceará, possivelmente uma mudança de formato. Pelo desenho que você está acompanhando aqui pelo YouTube, né, dá a entender que vai ser 2 jogadores abertos e tal. Aliás, até o Condé, ele costuma jogar dessa maneira. Mas não vou duvidar, por exemplo, dele fazer adaptações. Uma possibilidade também. Sobral, por exemplo, né, quando foi campeão da Copa do Nordeste, ali, foi até contra o Bahia, aliás, naquele ano de 2020, ano da pandemia, que foi todo feito na Bahia ali a reta final, Sobral jogava como jogador aberto, por exemplo. Então, claro, é diferente. Isso até a gente pode imaginar, né, Fred? Quando começar a Série A. Porque aí são adversários tecnicamente mais qualificados, mas para um campeonato cearense, para uma Copa do Nordeste, onde teoricamente você é um dos protagonistas, queira ou não, vai exigir mais qualidade ofensiva, jogadores de um perfil diferente. Mas você frisou muito bem. Eu acho que ainda tem essa questão do homem-gol, né, o homem-referência. Hoje só tem o Ailon como essa peça, né, já que o Saulo também está de saída. E ainda fica a dúvida ali também, eu acho que nesse setor de volantes, né, porque tem Richardson ali, Lourenço também pode ser utilizado, Mugni também, embora Mugni esteja jogando mais adiantado com o Condé ali quando o Condé chegou, né, para a Série B, e o Sobral. Então eu acho que é capaz de vir mais um volante, é capaz de ainda vir o camisa 9, e aí, claro, jogadores abertos aí, a gente tem que esperar ver a confirmação. E aí, não sei se vai pintar também outro nome. O que é certo o Ceará tem apostado em jogadores que possam fazer mais de uma função, para exatamente, em caso de uma necessidade, sempre ter um jogador que possa suprir uma lacuna, né? E aí, só para dar um exemplo, para quem está acompanhando na tela, o Dieguinho, que está como lateral direito, joga de volante. O Tubarão, por exemplo, que é atacante, ele jogou de lateral esse último ano pelo Bragantino. Então, acho que a ideia do Ceará também é tentar 2 anos. fazer... Isso, perfeito. Então, é bem importante, eu acho, que o Ceará ter jogador com esse perfil, porque em algum contexto pode acabar necessitando de uma característica e ter um jogador que possa fazer essa função também para um outro tipo de cenário. É isso, tá? Dessa forma, a gente fecha esse vídeo, a gente fecha mais um conteúdo, cumpre mais uma promessa, tá? 2025, 45 minutos, pagando todas as suas promessas, o que não é absolutamente comum em nossa história, tá? Assim como vocês sabem, o Agamenon mesmo está com várias listas pela metade, 100 maiores brasileiros e tantas outras coisas, mas a promessa de acompanhar o mercado passo a passo, a gente está fazendo. Então, é isso. Muito obrigado a Ravel, a Minhoca, tá? Márcio, Rodrigo, todos que fizeram essa live chegar até você, que está assistindo. Muito obrigado pela escolha, pela audiência. Mais uma vez eu peço, se puder deixar o like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreva. Vamos ajudar o 45 minutos a chegar em mais pessoas, a chegar, desbravar mais os torcedores, né, dos principais clubes do Nordeste. Nessa segunda-feira, tá? 10 da noite, tem Raiz, sempre o nosso grande debate, o tradicional debate, naquela segunda-feira em que toda essa história começou 11 anos atrás. Grande abraço, Ravel, grande abraço, Minhoca, muito obrigado a todos, até o nosso próximo conteúdo, tchau, tchau.